Este material audiovisual é de vital importância, pois desmascara a persistente manipulação a qual todos estamos sujeitos diariamente. Já refletiste sobre as infinitas tentativas de manipulação que deves enfrentar todos os dias? Já questionaste como defender-te delas e evitar seus enganos? Se te atrai a ideia de utilizar a psicologia a teu favor para potenciar tuas relações com os outros e reforçar tua autoconfiança, este vídeo é particularmente significativo para ti. Nele, revelarei os mistérios que envolvem a manipulação e sua mecânica, as táticas utilizadas e como podes descobri-las e neutralizá-las. Adicionalmente, te proporcionarei truques psicológicos validados que te facilitarão gerar uma boa impressão, obter respeito e aumentar tua influência. Estas estratégias são tão potentes que poderiam alterar a imagem que os outros têm de ti, aperfeiçoando vários aspectos de tua existência. Este vídeo é tão essencial que poderia ser considerado um guia imprescindível para todas as pessoas neste planeta. Contém dados exclusivos que não encontrarás em nenhum outro lugar e que podem ser de enorme utilidade para prevenir dificuldades e sofrimentos. Insto-te a reproduzi-lo tantas vezes quanto queiras, a difundi-lo entre teus amigos e parentes, e até a aprendê-lo de memória, pois seu valor é excepcional. Não desperdices a oportunidade de obter saberes que poucas vezes se transmitem de forma tradicional. Primeira parte, 10 técnicas para influenciar e guiar tuas ações segundo seus propósitos. 1. Manipulação através da culpa. Existem indivíduos habilidosos que têm o dom de exercer pressão emocional para te induzir a sentir culpa em circunstâncias em que realmente não deverias carregar a responsabilidade. Esta estratégia baseia-se em aproveitar tua sensibilidade e compaixão, gerando um sentimento de culpa que os manipuladores usam para seus próprios interesses. Eles podem, por exemplo, lembrar-te de favores anteriores, criando uma obrigação emocional que esperam que cumpras de acordo com seus desejos. 2. Autovitimização. Outra técnica magistral de manipulação é a autovitimização. Aqui, o manipulador assume o papel de vítima, apresentando-se como alguém indefeso ou prejudicado. Busca despertar tua simpatia, desviando a atenção de suas próprias ações e motivando-te a conceder-lhe tua confiança, manipulando desta forma tuas emoções para obter benefícios pessoais. É fundamental estar alerta para esses mecanismos e desenvolver a capacidade de identificar quando alguém tenta usá-los em teu prejuízo. 3. Elogios excessivos. Alguma vez já te elogiaram tanto que te sentiste como a pessoa mais extraordinária do mundo? Já te sentiste tentado a fazer o que essa pessoa deseja porque te faz sentir excepcional? Se sim, é provável que tenhas sido vítima da manipulação através de elogios excessivos. Esta técnica, usada por manipuladores experientes, busca deslumbrar-te ao inflar desmedidamente tua autoestima. Falsos admiradores elogiam tuas habilidades ou características de uma maneira que ultrapassa a sinceridade, criando uma sensação de satisfação que pode turvar teu discernimento e predispor-te a cumprir com seus pedidos. 4. Silêncio tático. Já te aconteceu de alguém não te responder ou ignorar uma pergunta essencial? Já sentiste inquietação ou desconforto ao não conhecer os pensamentos ou desejos dessa pessoa? Se sim, poderias ter sido vítima da manipulação através do silêncio tático. Esta técnica implica uma comunicação seletiva e calculada. O manipulador pode optar por não responder a questões vitais ou manter-se em silêncio diante de situações desconfortáveis, gerando incerteza para te induzir a ceder a seus pedidos para obter clareza ou respostas. O uso tático do silêncio busca criar um ambiente de ansiedade que eventualmente te leve a agir conforme seus desejos para acabar com a incerteza. 5. Ameaças subtis. Já alguém te disse algo como: se não fizeres o que te peço, vais te arrepender, ou se não me ajudares, não sei o que acontecerá.
Já te sentiste coagido ou pressionado por essas palavras? Se sim, é provável que tenha sido vítima da manipulação através de ameaças subtis. Esta técnica consiste em sugerir a possibilidade de consequências negativas de maneira delicada, apresentando um conflito emocional. O manipulador pode insinuar, por exemplo, que certos atos podem ter repercussões adversas sem especificar claramente quais serão. O objetivo é semear a preocupação e o medo, persuadindo-te a cumprir seus desejos por medo das consequências não reveladas. 6. Manipulação sentimental. Na estratégia de manipulação sentimental se manifesta como uma arte na qual o manipulador se aproveita da fragilidade das emoções humanas com o objetivo de alcançar seus objetivos. Podem brincar com tuas emoções, despertar compaixão ou até mesmo incitar o medo, tudo com o propósito de orientar tuas decisões na direção que mais lhes favoreça. Esses habilidosos manipuladores têm a capacidade de detectar tuas fraquezas emocionais e utilizá-las como alavancas para influenciar teu comportamento, seja gerando pena ou provocando felicidade. Sua meta é moldar tuas respostas emocionais para obter a reação que desejam de ti. 7. Manipulação através da desinformação. A manipulação através da desinformação implica fornecer informações distorcidas ou mesmo falsas com o objetivo de alterar tua percepção da realidade. Manipuladores experientes podem distorcer fatos ou apresentar informações de maneira seletiva para moldar teu ponto de vista e conseguir que tomes decisões que beneficiem seus interesses. Esta estratégia se fundamenta na ideia de que ao controlar a informação que recebes, podem influenciar diretamente tua forma de pensar e, portanto, tuas ações. 8. Isolamento social. A técnica de isolamento social consiste em te isolar de tuas redes de apoio, como amigos e familiares, para que o manipulador tenha um controle mais firme sobre ti. Esses indivíduos podem utilizar diversas artimanhas, desde semear discórdia em relações até promover a desconfiança em relação àqueles que te cercam. Ao limitar tuas conexões externas, buscam criar uma dependência emocional e psicológica, facilitando assim sua capacidade de influenciar tuas decisões ao ter um impacto mais direto em tua vida. 9. Adulação condicional. A manipulação através da adulação condicional implica elogiar e aprovar apenas quando cumpres as expectativas do manipulador. Esses elogios não são expressões autênticas de apreciação, mas estratégias projetadas para condicionar teu comportamento ao vincular a aprovação a ações específicas. Os manipuladores buscam moldar tua conduta para que se alinhe com seus desejos. Este enfoque sutil mais poderoso explora a necessidade humana de reconhecimento e busca tornar-te alguém mais inclinado a cumprir com suas expectativas para receber elogios contínuos. 10. Suborno sentimental. A manipulação através do suborno sentimental implica oferecer recompensas emocionais ou materiais condicionadas a certos comportamentos. Manipuladores habilidosos podem utilizar demonstrações de carinho, promessas de atenção especial ou mesmo presentes para te induzir a agir de acordo com seus desejos. Ao associar gratificações emocionais com comportamentos específicos, buscam criar uma conexão psicológica que te motive a cumprir suas solicitações para obter essas recompensas desejadas. Essas estratégias finais complementam o repertório de técnicas que os manipuladores podem empregar para influenciar tuas decisões e ações. Reconhecer esses truques e fortalecer tua capacidade de discernimento te proporcionará as ferramentas necessárias para te proteger contra a manipulação e manter tua autonomia em diversas situações. Segunda parte, em 10 lições essenciais para evitar sucumbir à manipulação. Lição 1: Fortaleza através do autoconhecimento. A primeira lição estoica nos convida a mergulhar nas profundezas do nosso próprio ser, explorando nossas virtudes, conquistas, fraquezas e áreas de melhoria. Segundo os estoicos, o autoconhecimento age como um escudo protetor contra a manipulação.
Ao entender nossas motivações internas, valores e gatilhos emocionais, diminuímos a probabilidade de cair em táticas manipuladoras. Este conhecimento interno nos permite identificar claramente as intenções dos outros e nos dá a capacidade de resistir às pressões externas que buscam explorar nossas vulnerabilidades. Além disso, o autoconhecimento enraizado na filosofia estoica nos fornece uma visão realista de nossas capacidades e limitações. Ao reconhecer nossas forças e fraquezas, tornamo-nos menos propensos a ser vítimas de estratagemas que buscam exagerar nossas habilidades ou explorar nossas inseguranças. Em resumo, a lição estoica sobre o autoconhecimento como defesa nos exorta a olhar para o nosso interior, explorar nossa psique com sinceridade e coragem. Este ato de introspecção nos dá a capacidade de nos defendermos contra a manipulação ao estabelecer limites claros com base em uma compreensão profunda de quem somos e do que buscamos. Lição 2: E desapego da opinião externa. A segunda lição estoica nos orienta para o desapego da opinião alheia, uma habilidade crucial para preservar nossa autonomia emocional. Os estoicos afirmam que nossa valia não deve depender da aprovação externa, pois esse tipo de dependência nos torna vulneráveis à manipulação através de elogios ou críticas excessivas. Cultivar esse desapego envolve desenvolver uma autoestima sólida baseada em valores internos em vez de depender da validação externa. Ao fazê-lo, tornamo-nos menos suscetíveis à pressão emocional daqueles que tentam nos manipular através de elogios ou desaprovação. A aceitação estoica de que não podemos controlar as opiniões dos outros nos liberta do fardo de buscar constantemente a aprovação externa, fortalecendo assim nossa resistência à manipulação. Esta lição também destaca a importância de manter uma conexão profunda com nossos princípios e valores. Ao fazê-lo, estabelecemos um fundamento sólido que nos protege contra as táticas manipuladoras que tentam nos desviar do nosso caminho ético. Em última análise, o desapego da opinião externa, segundo os estoicos, nos dá a liberdade de ser fiéis a nós mesmos, reduzindo a vulnerabilidade à manipulação emocional externa. Lição 3: E domínio sobre as emoções. A terceira lição estoica nos instrui a exercer um controle firme sobre nossas emoções. Os estoicos reconhecem que emoções descontroladas podem servir como uma porta de entrada perfeita para a manipulação, já que manipuladores habilidosos procuram aproveitar nossas reações impulsivas. A prática estoica nos encoraja a reconhecer nossas emoções, mas também a manter a serenidade e a clareza mental. Este autocontrole emocional atua como uma barreira natural contra as táticas manipuladoras que tentam obscurecer nosso julgamento ao manipular nossas respostas emocionais. O estoico aprende a diferenciar entre as emoções momentâneas e as respostas racionais, evitando assim cair em armadilhas emocionais projetadas para desviar sua atenção ou forçar decisões impulsivas. Este domínio sobre as emoções não apenas fortalece a resistência à manipulação, mas também contribui para uma tomada de decisão mais informada e equilibrada. Lição 4: Compreender a natureza humana. O quarto ensinamento estoico nos insta a refletir e aceitar a natureza humana, tanto a nossa quanto a dos outros. Este conhecimento profundo nos oferece uma perspectiva realista sobre as motivações e comportamentos humanos, tornando-nos menos propensos a cair em artimanhas manipuladoras. Reconhecendo que cada indivíduo tem virtudes e defeitos, os estoicos defendem uma abordagem equilibrada ao avaliar as ações dos outros. Este enfoque nos protege contra a vitimização e nos permite entender as intenções por trás das ações de forma objetiva. Além disso, compreender a natureza humana nos capacita a estabelecer limites saudáveis em nossos relacionamentos ao reconhecer a falibilidade comum, mas também o potencial de crescimento e mudança. A lição estoica sobre entender a essência humana age como um escudo contra manipuladores que buscam explorar nossas percepções distorcidas ou expectativas pouco realistas sobre os outros.
Lição 5. Prática da empatia. O quinto ensinamento estoico nos insta a praticar a empatia como uma ferramenta para compreender as motivações dos outros sem perder nossa integridade. Os estoicos afirmam que a empatia não implica ceder à manipulação, mas sim entender as perspectivas alheias sem comprometer nossos princípios. Ao cultivar a empatia, desenvolvemos a capacidade de reconhecer as sutilezas emocionais nas interações, permitindo-nos discernir entre autenticidade e manipulação. Esta lição estoica busca equilibrar a compreensão das emoções alheias com a firmeza em nossos próprios valores, criando assim uma base sólida para relacionamentos saudáveis e resistentes à manipulação. A empatia estoica também implica o reconhecimento das necessidades e desejos legítimos dos outros, permitindo-nos estabelecer conexões genuínas sem ceder a táticas manipuladoras. Em última análise, a prática da empatia estoica não apenas fortalece nossos relacionamentos, mas também atua como um filtro eficaz contra aqueles que buscam se aproveitar de nossa compaixão e compreensão. Lição 6. Valorizar a honestidade. O sexto ensinamento estoico nos insta a apreciar e valorizar a honestidade como um princípio fundamental em nossas interações. A filosofia estoica defende a transparência tanto em nossas ações quanto em nossos relacionamentos, reconhecendo que a honestidade é a base da confiança e da integridade. Os estoicos entendem que a manipulação muitas vezes se alimenta da falta de informação e da falta de clareza. Valorizar a honestidade implica não apenas praticá-la em nossas próprias ações, mas também exigir isso em nossos relacionamentos com os outros. Esta atitude não apenas nos protege das artimanhas manipuladoras, mas também fortalece os laços baseados na confiança mútua. Ao abraçar a honestidade, criamos um ambiente onde as intenções são claras e as expectativas são realistas. Isso não apenas previne a manipulação ao reduzir as oportunidades de interpretações distorcidas, mas também promove relacionamentos sólidos construídos sobre a base da autenticidade. Lição 7. Desenvolver a resiliência. O sétimo ensinamento estoico nos guia para o desenvolvimento da resiliência, uma habilidade essencial para resistir às adversidades e táticas manipuladoras. A filosofia estoica ensina que enfrentar desafios e superar obstáculos fortalece nosso caráter e nos torna menos propensos a ceder às pressões externas. A resiliência estoica não implica evitar dificuldades, mas sim abraçá-las como oportunidades de crescimento. Aprender a lidar com o estresse e a pressão nos torna menos vulneráveis à manipulação emocional que busca explorar nossas fraquezas. Esta lição nos convida a ver contratempos como momentos de aprendizado e enfrentá-los com coragem, criando assim uma resistência interna que atua como uma defesa natural contra as táticas manipuladoras e fortalece nossa capacidade de permanecer firmes diante das influências externas. Lição 8. Focar no controlável. O oitavo ensinamento estoico ensina a importância de direcionar nossa atenção e energia para o que podemos controlar. A filosofia estoica nos insta a nos concentrar em nossas próprias ações e decisões, diminuindo assim nossa suscetibilidade à manipulação que busca desviar nossa atenção para o incontrolável. Os estoicos reconhecem que se preocupar constantemente com eventos externos sobre os quais não temos controle só leva à ansiedade e frustração. Ao nos concentrarmos em nossas próprias ações, cultivamos um senso de autonomia que age como um escudo contra a manipulação, que tenta distorcer nossa percepção de situações fora de nosso controle. Esta lição também nos convida a adotar uma atitude de aceitação em relação ao que não podemos mudar, liberando-nos do peso de lutar contra forças externas inevitáveis. Ao adotar essa perspectiva, reduzimos as oportunidades de sermos manipulados ao criar um foco consciente em nosso próprio crescimento e desenvolvimento. Lição 9. Avaliar com racionalidade. O nono ensinamento estoico nos encoraja a avaliar as situações com racionalidade e objetividade.
Os estoicos reconhecem que tomar decisões com base na reflexão lógica é essencial para resistir à manipulação, evitando cair em armadilhas emocionais projetadas para obscurecer nosso julgamento. Praticar a avaliação racional nos permite separar fatos de interpretações distorcidas, agindo como um escudo contra a desinformação e táticas manipuladoras. Isso nos permite entender as situações com mais precisão e reduz as oportunidades de manipulação emocional. A racionalidade estoica também envolve questionar percepções subjetivas e interpretações emocionais antes de tomar decisões, criando assim uma barreira contra táticas manipuladoras que buscam explorar nossas reações impulsivas ou nossa falta de clareza mental. Lição 10. E viver de acordo com nossos princípios. O 10º ensinamento estoico nos insta a viver em conformidade com nossos princípios como um meio de resistir à manipulação. A filosofia estoica ensina que viver de acordo com nossos valores internos não apenas nos fornece uma bússola moral, mas também nos fortalece contra táticas manipuladoras que buscam nos desviar de nosso caminho ético. Os estoicos entendem que a manipulação muitas vezes visa explorar a inconsistência entre nossas ações e nossos princípios. Ao viver em congruência com o que acreditamos, criamos uma resistência natural contra táticas manipuladoras que tentam nos forçar a agir contrariamente aos nossos valores. Esta lição nos convida a refletir sobre nossos princípios fundamentais e garantir que nossas ações diárias estejam alinhadas com eles. Ao fazer isso, criamos uma base sólida para resistir à manipulação e permanecemos fiéis a nós mesmos nas interações cotidianas. Parte 3. Em 10 táticas psicológicas confirmadas para cativar, ganhar respeito e aumentar a influência. Estratégia 1. Uma escuta ativa para estabelecer conexões significativas. A aplicação da escuta ativa vai além de simplesmente ouvir as palavras dos outros, e envolve comprometer-se completamente com a comunicação. Ao prestar atenção completa e sincera a outra pessoa, não apenas demonstras respeito, mas também ativas processos cerebrais que fortalecem a conexão emocional e cognitiva. A escuta ativa implica não apenas ouvir as palavras, mas também prestar atenção às expressões faciais, ao tom de voz e aos matizes emocionais no discurso. Ao fazer isso, contribuis para uma interpretação mais rica e significativa a nível psicológico. A escuta ativa também ativa áreas cerebrais associadas à empatia e à compreensão emocional. Ao suprimir a ativação da rede neuronal associada ao processamento interno, podes focar plenamente no mundo emocional e cognitivo do falante. A escuta ativa não apenas fortalece a conexão interpessoal, mas também contribui para o desenvolvimento da inteligência emocional, uma habilidade essencial para compreender e gerir as emoções próprias e alheias. Estratégia 2. Comunicação positiva para construir vínculos. A comunicação positiva vai além de simplesmente utilizar palavras otimistas, é uma ferramenta psicológica que influencia a percepção e a interação interpessoal. As palavras positivas ativam áreas cerebrais relacionadas com a recompensa e o bem-estar emocional, gerando uma resposta neuroquímica que contribui para um estado de espírito favorável e uma conexão mais positiva. Ao usar uma linguagem construtiva e encorajadora, não apenas transmites ideias, mas também ativas circuitos cerebrais associados à gratificação e à satisfação. Esta ativação neuroquímica cria um estado mental receptivo e aberto, facilitando uma interação mais eficaz e respeitosa. A comunicação positiva também está relacionada com o princípio da reciprocidade emocional, já que emitir mensagens positivas aumenta a probabilidade de receber respostas similares. Além disso, a comunicação positiva influencia a percepção que os outros têm de nós, já que cria um ambiente agradável e contribui para uma imagem positiva na mente dos outros. Esta prática não apenas fortalece a conexão e o respeito mútuos, mas também aumenta a influência em diversas situações.
Em resumo, a escuta ativa e a comunicação positiva são estratégias psicológicas eficazes para estabelecer conexões significativas, ganhar respeito e aumentar a influência nas relações interpessoais. Ao praticar a escuta ativa, comprometemo-nos plenamente com a comunicação e fortalecemos a conexão emocional. Por outro lado, a comunicação positiva cria um ambiente agradável e contribui para uma imagem positiva, fortalecendo a influência e o respeito em diversas situações. Estratégia 3. Mostrar empatia para construir vínculos significativos. Empatia vai além de simplesmente compreender os outros, é um processo psicológico profundo que implica conectar-se emocionalmente com as experiências das pessoas. De uma perspectiva psicológica, mostrar empatia ativa regiões cerebrais associadas à compreensão emocional e à ressonância afetiva, estabelecendo uma ponte neurocognitiva que fortalece as conexões interpessoais. Ao nos imergirmos nas emoções dos outros, o cérebro simula internamente seus sentimentos, criando uma conexão psicológica que vai além das palavras. Este processo, conhecido como ressonância afetiva, não apenas demonstra nossa capacidade de entender as emoções dos outros, mas também contribui para a formação de vínculos emocionais mais profundos. De uma perspectiva psicológica, a empatia também influencia a liberação de neurotransmissores como a oxitocina, que está relacionada à geração de confiança e à redução do estresse. Mostrar empatia não apenas cria uma conexão emocional, mas também contribui para um estado mental positivo que facilita a comunicação e o respeito mútuo. Além disso, a empatia atua como um motivador para comportamentos pró-sociais desde uma perspectiva psicológica. Conectar-se emocionalmente com as necessidades e experiências dos outros nos impulsiona a agir de maneira altruísta e colaborativa, fortalecendo assim a qualidade das relações interpessoais. Em resumo, a empatia, de uma perspectiva psicológica, não é apenas uma habilidade interpessoal, mas um processo cerebral complexo que contribui para a formação de conexões emocionais mais fortes. Ao mostrar empatia, não apenas entendemos em um nível profundo, mas também tecemos laços psicológicos que promovem o respeito e a autenticidade nas relações. Estratégia 4. Manter compromissos para estabelecer confiança psicológica. De uma perspectiva psicológica, a confiança é construída através de um processo neurocognitivo que envolve avaliar constantemente as ações e palavras dos outros. Manter os compromissos não é apenas um ato de integridade, mas também um componente essencial para ativar circuitos cerebrais relacionados à confiança e segurança emocional. Quando alguém cumpre o que prometeu, a liberação de neurotransmissores como a dopamina é desencadeada, o que está associado à recompensa e satisfação. Psicologicamente, esse processo contribui para a formação de associações positivas no cérebro, gerando um sentimento de segurança e bem-estar emocional na relação. Além disso, manter os compromissos também está relacionado à percepção de previsibilidade e estabilidade desde uma perspectiva psicológica. A repetição de comportamentos confiáveis cria padrões cognitivos que reforçam a confiança na consistência do outro, o que é fundamental para a formação e manutenção de relações respeitosas e saudáveis. Por outro lado, o descumprimento dos compromissos pode ativar regiões cerebrais associadas à desconfiança e decepção. De uma perspectiva psicológica, essas experiências negativas podem ter um impacto duradouro na percepção da confiança em um relacionamento, afetando a qualidade e a força dos laços interpessoais. Em resumo, manter os compromissos, de uma perspectiva psicológica, não é apenas uma questão de palavra, mas um processo cerebral que ativa circuitos relacionados à confiança e satisfação. Ao estabelecer essa confiança psicológica por meio de ações consistentes, contribuímos significativamente para a formação de relações respeitosas e duradouras.
Estratégia 5. Reconhecer os sucessos dos outros para fomentar o respeito psicológico. Reconhecer as realizações dos outros não é apenas um gesto superficial, mas um estímulo psicológico que ativa processos cerebrais relacionados com a recompensa e o fortalecimento da autoestima. De uma perspectiva psicológica, elogiar e reconhecer conquistas desencadeia a liberação de neurotransmissores como a dopamina, gerando uma sensação de satisfação e motivação tanto para a pessoa que recebe o reconhecimento quanto para quem o oferece. Esse processo neuroquímico contribui para a formação de associações positivas no cérebro, ligando a interação a experiências agradáveis. Psicologicamente, isso fortalece a conexão emocional e contribui para o desenvolvimento de relacionamentos respeitosos ao criar um ambiente positivo. O reconhecimento de conquistas também está ligado ao conceito de validação social de uma perspectiva psicológica. Quando alguém recebe reconhecimento por seus esforços e conquistas, experimenta uma validação externa que fortalece a percepção de seu valor e contribui para uma imagem positiva de si mesmo. Além disso, o ato de reconhecer conquistas cria um ciclo de reforço positivo de uma perspectiva psicológica, onde a pessoa que oferece o reconhecimento também experimenta uma resposta neuroquímica positiva, fortalecendo assim a conexão emocional e contribuindo para o desenvolvimento de uma dinâmica respeitosa e motivadora na relação. Em resumo, reconhecer as conquistas dos outros de uma perspectiva psicológica não é apenas um gesto gentil, mas um processo cerebral que ativa circuitos relacionados com a satisfação e a motivação. Ao adotar essa prática, você não só contribui para o bem-estar dos outros, mas também ajuda a construir relacionamentos respeitosos e enriquecedores. Estratégia 6. Manter uma atitude aberta para facilitar a conexão psicológica. A postura corporal não é simplesmente uma expressão física, mas uma linguagem não verbal que comunica informações a nível psicológico. De uma perspectiva psicológica, manter uma atitude aberta e receptiva ativa circuitos cerebrais associados à percepção de segurança e confiança nas interações sociais. Ao adotar uma postura aberta, como manter os braços relaxados e evitar barreiras físicas, você envia sinais inconscientes que indicam disposição e abertura. De um ponto de vista psicológico, essa disposição ativa regiões cerebrais associadas à empatia e à predisposição positiva para com os outros, facilitando assim uma conexão mais profunda. A postura corporal também influencia a percepção de autoridade e confiança. De uma perspectiva psicológica, uma postura aberta transmite segurança e sinceridade, gerando uma resposta positiva no cérebro dos outros. Isso contribui para o estabelecimento de um ambiente respeitoso e colaborativo nas interações sociais. Além disso, a congruência entre a postura corporal e a linguagem verbal reforça a autenticidade. De uma perspectiva psicológica, a incongruência entre a linguagem verbal e a postura corporal pode ativar áreas cerebrais associadas à desconfiança e gerar uma percepção negativa na interação. Em resumo, manter uma atitude aberta de uma perspectiva psicológica não é apenas uma questão de aparência, mas um canal de comunicação não verbal que ativa circuitos cerebrais relacionados com a conexão emocional e a percepção de confiança. Ao adotar conscientemente uma atitude aberta, você contribui para a criação de relacionamentos respeitosos e autênticos. Estratégia 7. Praticar a autenticidade para forjar conexões psicológicas significativas. A autenticidade, de uma perspectiva psicológica, não se limita a ser um traço de personalidade, é um elemento essencial na construção de conexões genuínas. Psicologicamente falando, ser autêntico envolve a coerência integral entre seus pensamentos, palavras e ações, ativando áreas cerebrais vinculadas à percepção de sinceridade e confiança. Ao ser autêntico, você não apenas compartilha seu verdadeiro eu, mas também cria um ambiente psicológico propício para a reciprocidade.
De uma perspectiva psicológica, a autenticidade ativa circuitos cerebrais associados à identificação e à conexão emocional, facilitando assim uma comunicação mais profunda e respeitosa. Além disso, a autenticidade está intimamente relacionada com a validação interpessoal. De uma perspectiva psicológica, ser autêntico implica revelar sua verdadeira identidade, gerando uma resposta positiva nos outros ao se sentirem reconhecidos e valorizados por serem quem são. Da mesma forma, a autenticidade contribui para a construção da confiança psicológica. Psicologicamente falando, quando as ações e palavras são coerentes com a identidade declarada, os laços de confiança são fortalecidos, criando um terreno propício para relações respeitosas e duradouras. Em resumo, a autenticidade de uma perspectiva psicológica não é apenas uma decisão de ser, mas um processo cerebral que ativa circuitos relacionados com a percepção de sinceridade e conexão emocional. Ao ser autêntico, você contribui significativamente para a formação de relações respeitosas e genuínas. Estratégia 8. Mostrar um genuíno interesse no bem-estar dos outros para reforçar os laços psicológicos. Mostrar um interesse autêntico no bem-estar dos outros não é apenas um gesto superficial, é um processo psicológico que contribui de maneira significativa para a construção de relacionamentos respeitosos e sólidos. De uma perspectiva psicológica, mostrar preocupação ativa áreas cerebrais associadas à empatia e à conexão emocional, estabelecendo uma ponte neurocognitiva que fortalece os laços interpessoais. Ao expressar um genuíno interesse pelo bem-estar dos outros, você não apenas está demonstrando compaixão, mas também ativando processos cerebrais que promovem a reciprocidade emocional. De um ponto de vista psicológico, essa reciprocidade contribui para uma conexão emocional mais profunda e para a formação de um relacionamento baseado no respeito mútuo. Mostrar interesse também está relacionado à geração de confiança psicológica. De uma perspectiva psicológica, quando as pessoas percebem que alguém se preocupa com seu bem-estar, são ativados circuitos cerebrais relacionados à confiança e à segurança emocional, contribuindo assim para um ambiente relacional respeitoso e acolhedor. Além disso, o genuíno interesse no bem-estar dos outros também está ligado à qualidade das interações sociais. De uma perspectiva psicológica, esse interesse ativa áreas cerebrais relacionadas à recompensa social, gerando um impacto positivo na percepção do relacionamento e fortalecendo a conexão emocional. Em resumo, mostrar interesse no bem-estar dos outros de uma perspectiva psicológica vai além da cortesia, é um processo cerebral que ativa circuitos relacionados à empatia e à conexão emocional. Ao demonstrar esse interesse, você contribui para a criação de relacionamentos respeitosos e significativos. Estratégia 9. Ser flexível para fomentar vínculos psicológicos. A flexibilidade não se trata apenas de se adaptar a circunstâncias mutáveis, mas representa um atributo psicológico que influencia a percepção das interações interpessoais. De uma perspectiva psicológica, a capacidade de ser flexível ativa áreas cerebrais associadas à flexibilidade cognitiva, gerando uma resposta positiva na percepção do outro e fortalecendo a conexão emocional. Ao demonstrar flexibilidade, você não está apenas reagindo de maneira eficaz às mudanças no ambiente, mas também ativando processos cerebrais relacionados à abertura e à aceitação. Do ponto de vista psicológico, essa flexibilidade contribui para uma conexão emocional mais profunda ao transmitir uma disposição para se ajustar às necessidades e dinâmicas do relacionamento. A flexibilidade também está relacionada à inteligência emocional. Sob uma perspectiva psicológica, a habilidade de se adaptar às emoções e necessidades dos outros ativa circuitos cerebrais associados à compreensão e ao gerenciamento emocional, fortalecendo assim a percepção do outro como um indivíduo atencioso e respeitoso. Além disso, a flexibilidade contribui para a construção da confiança psicológica.
A partir de uma perspectiva psicológica, a capacidade de se adaptar a situações mutáveis envia sinais de confiabilidade e habilidade para lidar com desafios, gerando uma resposta positiva na percepção do outro e contribuindo para um ambiente relacional respeitoso. Em resumo, a flexibilidade, a partir de uma perspectiva psicológica, não é apenas uma resposta comportamental, mas um processo cerebral que ativa circuitos ligados à abertura e à conexão emocional. Ao ser flexível, você contribui para a criação de relacionamentos respeitosos e harmoniosos. Estratégia 10. Praticar a gratidão para fomentar conexões psicológicas. A gratidão não é apenas uma expressão de cortesia, mas representa um poderoso ativador psicológico que fortalece as conexões emocionais. De uma perspectiva psicológica, expressar gratidão ativa áreas cerebrais associadas à recompensa e à geração de emoções positivas, criando um impacto significativo na percepção da situação. Ao expressar gratidão, você não está apenas reconhecendo atos gentis, mas também ativando processos cerebrais ligados à geração de dopamina, que está associada à sensação de bem-estar e satisfação. Do ponto de vista psicológico, essa expressão de gratidão contribui para uma conexão emocional mais profunda, gerando um ambiente relacional respeitoso e enriquecedor. A gratidão também está ligada à reciprocidade emocional. De uma perspectiva psicológica, quando você expressa gratidão, está estabelecendo um ciclo de troca positiva que reforça a conexão emocional e contribui para a formação de um relacionamento baseado no respeito mútuo. Além disso, a expressão de gratidão também está associada à geração de emoções positivas no receptor. De uma perspectiva psicológica, ser grato não beneficia apenas quem expressa a gratidão, mas também quem a recebe, gerando uma resposta emocional positiva que fortalece a conexão entre ambas as partes. Em resumo, ser grato, de uma perspectiva psicológica, não é apenas um gesto educado, mas um processo cerebral que ativa circuitos ligados à recompensa e à conexão emocional. Ao expressar gratidão, você contribui significativamente para a criação de relacionamentos respeitosos e gratificantes. Em resumo, ao incorporar essas poderosas estratégias psicológicas em sua vida diária, você embarcará em um processo de transformação interpessoal. A prática da escuta ativa, da comunicação positiva, da empatia e de outras técnicas mencionadas aqui não são apenas conselhos superficiais, mas ferramentas autênticas que abrirão as portas para relacionamentos mais respeitosos, autênticos e enriquecedores. Cada ato de escuta ativa, cada palavra de gratidão e cada demonstração de adaptabilidade são pontes que você constrói em direção a conexões mais profundas. Sua capacidade de ser autêntico, de mostrar um interesse genuíno e de se adaptar às diversas situações da vida não apenas o fará ganhar respeito, mas também permitirá que você estabeleça laços emocionais duradouros. Desejamos que você encontre benefício nessas estratégias, assim como nós encontramos. Se não der certo de primeira, não desanime nem se frustre, ninguém disse que seria um trabalho fácil. Continue na busca por sabedoria, e lembre-se, a mente é comparável a um paraquedas, só cumpre sua função quando está aberta. Esperamos vê-lo em um próximo vídeo de sua jornada pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like e inscreva-se. Até a próxima!